Olá pessoal, então a gente vai continuar agora falando sobre ondas senoidais. A gente vai falar agora sobre tensão instantânea. Então, a partir da equação característica que a gente encontrou nas aulas passadas, a gente vai falar agora de uma tensão instantânea relacionada a um tempo específico. Então lá, desde o início, a gente trabalhou com parâmetros, né? Falou sobre amplitude, período, frequência. Depois a gente passou para falar um pouquinho sobre a equação característica, como encontrar uma equação característica a partir de uma onda, né? E se eu tiver também uma equação característica, como que eu acho essa onda. Então, tudo isso que é relacionado à parte de ondas senoidais. Então essa é a equação característica padrão de uma onda senoidal, sendo que o Vp, que a gente está falando aqui, é a amplitude máxima. A gente tem também a frequência angular, dado por ômega, e tem a fase, dado por φ. Então, qual que é a ideia agora? Quando a gente montou a equação característica antes, a gente jogava o valor de Vp da onda que a gente está analisando, o valor de ômega da onda que a gente está analisando e o valor de fase para a onda que a gente está analisando lá. Agora, com essa equação já montada, o que a gente vai fazer? Jogar um valor de t. Então, a gente vai jogar um valor para t aqui de um tempo específico e vai achar qual é a tensão equivalente a esse t. Então, com o valor de t que a gente tiver, a gente pode achar a tensão instantânea em qualquer ponto da minha onda, só falando qual que é o tempo t que eu quero dela ali. Antes da gente começar a calcular, então a gente vai fazer vários exemplos, a gente tem que lembrar que a gente tem que colocar a calculadora em radianos. Então, por que a gente tem que colocar em radianos? Porque todos os valores aqui que a gente trabalhou, de fase, de frequência angular, a gente colocou todos em radianos. Então, se esses valores estão em radianos, a gente tem que ter a nossa calculadora em radianos para o seno calcular com relação a radianos. Ah, não poderia fazer em graus? Poderia. A única coisa é que todos os parâmetros que a gente achou antes teriam que ser convertidos para graus, para daí a gente usar a calculadora em graus. Mas é bem simples transformar a calculadora aqui e colocar ela em radianos. Então, se a gente estiver mexendo com a padrão que a gente mexe, né, Cássio, FX 82ms, então é bem facinho de mexer nela. Como que a gente faz para mudar? A gente vai pressionar três teclas. Então a gente vai pressionar Mode, né? Mode, depois aperta Mode mais uma vez, depois a gente vai apertar, daí vai aparecer DEG, Rad e Gra. A gente vai escolher o radianos, que é Rad, então a gente vai apertar 2. Fazendo esse procedimento, a nossa calculadora já está em radianos. Então a gente já pode começar a calcular a partir dessa configuração da calculadora. Então depois, se você quiser voltar essa calculadora em graus, você pode também apertar o Mode, só que daí você vai apertar 1. Daí você volta a calculadora em graus, caso você não queira deixar ela sempre em radianos, ou você reseta a calculadora ali, que ela já faz esse trabalho. Se a sua calculadora não for esse modelo e você não achou essa opção, daí a gente vai conversando para achar como que cada calculadora converte. Mas na internet também tem bastante explicando sobre como converter a calculadora para radianos lá. Que ela só vai mudar uma funçãozinha dentro dela para a hora de fazer o seno para a gente e ele calcular em radianos já direto. Então vamos resolver um exemplo. Então esse é o exemplo que a gente vai resolver. Então o objetivo primeiro da gente é achar a equação característica e para depois a gente calcular alguns pontos nessa onda. Então, primeira coisa, a gente acha o período aqui, ó, tem 2 segundos. Não vou entrar muito em detalhes como achar o período, porque a gente já trabalhou bastante isso. E a gente já está craque para achar esse período. Então a gente acha o período da onda, acha a amplitude máxima, né, o Vp, tudo isso para quê? Porque a gente precisa desses parâmetros para encontrar os valores aqui da nossa equação característica. Então, a partir disso, a gente acha nosso ômega, né? Calculando aqui, ó, a gente acha um ômega que é igual a π. Depois, a gente acha a nossa fase, né? Então, a gente está achando aqui a fase, que olhando os gráficos aqui dos ângulos, até a gente achar que a nossa fase é π sobre 2. Então, a gente vai jogar aqui o meu V de t igual a 50, que é o Vp, ó, jogando aqui, seno de π, que é o meu ômega, t, mais π sobre 2, que é a fase do meu sinal aqui. Então, com isso, a gente achou a nossa equação característica. Agora, a gente tem outro objetivo. Então, a gente quer achar agora quanto que é a minha tensão instantânea para um t igual a 0,5 segundos.
Então como que eu acho isso? Só para a gente ter uma ideia, o 0,5 está mais ou menos aqui, ó. Então a gente quer achar o valor nesse ponto aqui, ó. Como que a gente faz? A gente pega a equação e vai jogar. Todo lugar que tinha t, a gente jogou por 0,5. Ah, por que eu joguei 0,5 aqui junto com o v? Porque antes meu v era função de um t. Agora o meu v, eu quero v para o t igual a 0,5. Então, jogo aqui no lugar do t também 0,5 e executo a conta. Como que eu executo essa conta? Como que eu recomendo executar essa conta? Começa por esse termo aqui de dentro. Então a gente pega a calculadora lá, já está em radianos, não pode esquecer disso. A gente vai jogar π, né? Coloca aqui Shift ESP, que daí dá o π, vezes 0,5. Posso até dar um igual já, ó, igual, mais, abre parênteses, π sobre 2, ou igual, seno igual, eu já executo toda essa função aqui, ó, aqui de dentro, e vezes 50. Com isso, eu executo essa funçãozinha aqui e já acho o valor dela. Então, o valor dela deu 0 volts. Então, como que a gente olha aqui? A gente olha aqui no gráfico, ó, e realmente, 0,5, quando a gente rebate aqui, ele está no 0 volts. Então, tá, a gente consegue ver que está coerente o que a gente está fazendo. E aqui, na hora de resolver, cada um pode ter um modo de resolver. Eu recomendo começar por dentro, mas você pode também começar de outra maneira, desde que o resultado final dê corretamente. Se quiser fazer tudo de uma vez, você pode também colocar tudo na calculadora para calcular já. A chance de errar é maior. Então eu faço passo a passo aqui, começando por dentro, porque eu acho que é mais fácil de resolver, com menos chance de erro, né? Então sempre não esquecendo também de colocar a calculadora em radianos. Passando para mais um exemplo, então agora a gente tem aquela mesma onda, só que a gente quer uma tensão instantânea, né, o meu V, para um T igual a 1 segundo. Então, o meu T igual a 1 segundo vai dar mais ou menos aqui, ó. 1 segundo, eu quero achar o valor nesse ponto aqui. Então a gente vem aqui na função, joga todo lugar que eu tenho T, eu jogo 1. Então jogo 1 aqui, 1 aqui. Então eu quero achar o meu V para 1 segundo. Então, executa essa conta, π vezes 1 mais π sobre 2, seno disso aqui, vezes 50. Então, eu resolvo isso e vou encontrar o valor de menos 50 volts. Então, o valor que voltou da minha conta aqui deu menos 50 volts. Para a gente verificar se está coerente, a gente vem aqui, ó, olhou um segundo, rebate na onda, né, ó, 1 segundo, bato aqui na onda, quanto que está no Y? Menos 50. Então, a gente achou aqui o pico negativo dele, dá num valor de 1 segundo. Então a gente achou esse valor aqui relacionado. Então nossa tensão instantânea para V igual a 1 segundo vai ser menos 50 volts. Mais um exemplo, então agora a gente quer achar um V para T igual a 0,75. Reparem aqui o que? A gente achou 0,5, achou 1, né? Então eram valores meio fáceis de olhar graficamente, mas 0,75 a gente não sabe qual o valor. A gente sabe que está entre 0,5 e 1, mas a gente não sabe qual o valor exatamente que ele vai estar batendo aqui, graficamente falando. Mas a gente pode descobrir isso, o valor preciso, executando pela equação característica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui na equação e acha para um valor de 0,75. Então, minha tensão instantânea V para 0,75, jogo o meu T como 0,75 e executo a operação. Então, π vezes 0,75 mais π sobre 2, seno disso, vezes 50. Então eu vou achar que o meu V para 0,75 é igual a menos 35,36 volts. Então, para a gente olhar aqui no gráfico se está coerente, ó, a gente vem aqui entre 0,5 e 1, vai estar mais ou menos na metade, a gente desce aqui, ó, até encostar na onda, encostou na onda, rebate aqui no gráfico. Então vai estar mais ou menos aqui na metade, entre menos 30 e menos 40. Então tá coerente o valor que a gente achou aqui. Como que eu saberia se não está coerente? Se desse um valor positivo, a gente saberia que está totalmente errado. Por quê? Porque a minha onda está na parte negativa. Ó. Então, se desse um valor para cima, é como se minha onda tivesse positiva aqui. Então, não estaria correto. Mas aqui está coerente, então nosso valor está correto. E se eu quisesse um valor para t igual a 2,4? Por que 2,4? O período da nossa onda, se a gente lembrar lá que a gente achou no comecinho, é 2 segundos. Então, sai do zero até 2 segundos. Se eu quisesse um valor de t,
maior que o meu período. Então minha onda já deu um ciclo e continuou e passou, eu quero um tempo aqui mais ou menos, ó. Valor quebrado maior que o meu período. Como que eu faço isso? Da mesma maneira. Então agora a gente vai jogar para 2,4, eu quero um V para 2,4, jogo o meu T como 2,4 e executo a conta. Π vezes 2,4 mais Π sobre 2, seno disso, vezes 50, acho que vai dar o meu valor de 15,45 volts. Então se eu olhar aqui no gráfico, 2,4 dá mais ou menos aqui, vem aqui, ó, rebato ele aqui no gráfico, verifico que ele bate mais ou menos aqui. Na vertical ele está entre 10 e 20, ó, mais ou menos por aqui entre 10 e 20. Então, e o meu resultado deu 15,45 positivo, aqui é 10 e 20 positivo, tá coerente, então meu valor tá correto aqui que eu estou encontrando. E se eu quisesse um T para 10 segundos, então meu T está em 10 segundos, está lá na frente, não consigo nem ver ele, ó, meu gráfico vai até 3,5 e tem um T de 10 segundos. Ah, não sei nem que ciclo que ele vai estar lá no da onda já. Como que eu faço isso? Então, mesmo procedimento. Eu pego, faço um V para 10 segundos, jogo o valor de 10 aqui, ó, meu T igual a 10, executo a conta. Π vezes 10 mais Π sobre 2, seno disso vezes 50. Encontro o valor de 50 volts. Achei que minha tensão instantânea vai ser 50 volts. Então, eu nem consigo enxergar aqui, ó, lá na frente, quando der 10 segundos, ele vai estar exatamente batendo no valor de 50 volts. E se eu quisesse saber um tempo maior? Então, se eu quisesse saber o meu T para 60 segundos, só jogar aqui o valor de 60. Se eu quisesse saber para 120 segundos, jogo o valor de 120. Se eu quisesse saber para 1000 segundos, jogo o valor para 1000 segundos. E assim vai. Qualquer tempo T que eu quiser saber, é só eu jogar aqui, inclusive para valores pequenos. Então, se eu quisesse saber para 500 milissegundos, jogo 500 mili aqui, encontro o valor instantâneo aqui da minha tensão. Então, para qualquer valor que eu quiser da minha onda, por isso que chama equação característica, né? Então, ela está com todas as características da minha onda, então o valor instantâneo é para o T que eu jogar, eu acho o valor de V equivalente àquela onda, ao valor daquela onda que vai estar passando. Qualquer tempinho aqui que eu quiser, ó, desde pequeno até grande, que eu jogar nessa equação, eu vou saber exatamente o valor de amplitude de tensão aqui relacionado a esse tempo T que a gente está calculando.